Livro Pelo Amor ou pela Dor, 22º capítulo, Tom no jardim. Tom e eu sentamos no meio do jardim de flores do hospital. Era um dia perfeito, um céu azul profundo com nuvenzinhas brancas como travesseiros rolando sobre nossas cabeças. Uma brisa leve e quente acariciava nossos rostos. Claro, era tudo uma ilusão criada por Tom, mas era uma linda ilusão apesar disso. Ele estava se adaptando à sua nova vida, mas não. Queria se sentar e ver as nuvens passar. Tom queria respostas e estava a fim de discussão. Deixe-me ver se entendi direito, começou ele, sarcasticamente. Eu surrei meu filho em uma vida de tempos atrás. Agora o menino voltou e assassinou a mim, minha esposa e minha filha. Ele manteve a mão erguida, sem esperar pela minha resposta. Dá um tempo. Antes de mais nada, Elizabeth e Jéssica eram inocentes. De acordo com você, elas não tinham nada a ver com Tim e eu. E se cada pai que der uma surra em seu filho for assassinado, vamos ter um mundo bem cheio de assassinos. Tom fez uma simplificação ridícula e cabia a mim colocar as coisas em perspectivas. Comecei com o básico. Você está certo, sua esposa e filha eram inocentes. Elas eram figurantes, nunca tiveram nenhum relacionamento com você ou David antes. Elas vieram como oportunidades. Expliquei que tanto Elizabeth quanto Jéssica eram espíritos evoluídos que foram voluntários para ajudá-lo sem nenhum elo de ligação. A mente lógica de Tom acelerou e rapidamente disparou a próxima pergunta. Mas o assassino, Tim, David ou Catherine, seja lá qual for o nome que lhe demos, criou um karma com elas, não criou? Afinal, ele matou Jéssica e Elizabeth. Fiquei deliciada com a pergunta. Ela me ajudaria a conduzir a conversa para a direção que eu queria. Não exatamente. Nós temos o livre-arbítrio. Acho que as duas são evoluídas o bastante para saber que, se elas não ficarem obcecadas com ele, não terão nenhum laço com o assassino. Elas e o assassino serão livres para seguir seus próprios caminhos de evolução. Tom rosnou e ainda queria saber como uma simples surra leva a um assassinato. Convenhamos, Marianne, se há a causa e o efeito, como você disse, essa causa não é muito pequena e insignificante comparada ao efeito? Tom estava aborrecido. Ele já não estava sentado, mas andando de um lado para o outro pelo gramado, alheio a tudo. Sinto muito se essas não são as respostas que queria. Lembrei-lhe da minha promessa de dizer sempre a verdade. Pedi a ele que se sentasse, fosse paciente e ouvisse. Ele se sentou, reticente, mas murmurou palavras do tipo ridículo, papo furado, loucura, sem usar a voz. Ele não era mais o Tom Phillips doce e controlado. Fiquei contente em ver a mudança. Tom, eu sei que é difícil, mas tente separar você dos acontecimentos. Difícil? Você diz que é difícil? Explodiu. Um cara chega na minha casa, diz que estrupou e matou minha mulher,
assassina minha filhinha e depois atira no meu peito e você diz para mim, separar dos acontecimentos? Finalizou sarcasticamente. Eu sei que não é fácil, assegurei. Eu mesma estive lá, mas aprendi que não importa como nós morremos, seja por doença, assassinato ou acidente, porque a maneira como morremos é também parte do nosso karma. Lembrei-lhe da cena no campo das estrelas, onde ele estava batendo em seu filho adolescente. Qual era a sua intenção? Por que estava batendo nele? Tom tinha sua resposta pronta. Para ajudá-lo. Ele era um adolescente chorão e esgoelando por um cachorro. Eu queria que ele aprendesse que não há lugar para emoções vazias e bobas. Se você as demonstra, você só se machuca. Tom, seja honesto consigo mesmo, é importante. Não se apresse. Repasse a cena e pergunte ao pai, que era você, por que ele estava tão bravo. Pergunte a ele a resposta. Pergunte a parte de você a verdade. Não há o que esconder, porque não há o que temer. O espírito fez como eu pedi, tirando sua revolta. Tom era um espírito sensível, amoroso e humanitário, com medo apenas do que as suas emoções poderiam lhe trazer. Foi por isso que ele escolheu bloqueá-las e também por isso tinha dificuldade de lidar com elas. Como se estivesse em transe, o espírito falou do fundo de sua essência. Eu não queria meu filho sentindo o que eu não sentia. Ele amou e se decepcionou com isso. Amor me fez impotente, machuca e humilha. Eu queria que ele estivesse da mesma forma que eu. Segui em frente com algumas questões bem difíceis. Então, sua intenção não era ensiná-lo sobre a vida? Você queria humilhá-lo como você foi humilhado. Você queria que ele se sentisse fraco e impotente. Sim, veio a resposta agonizante. Você teve êxito? Afirmei seriamente. E uma vida depois, ele voltou para humilhar você e fazê-lo sentir-se fraco e impotente. Você o castrou emocionalmente. Ele nunca o perdoou. Ele se tornou obcecado. Suas ações criaram um drama kármico que tinha como astro você e ele. Contudo, alertei, ainda havia mais. Você não perdoou Catherine, a mulher que desprezou seu amor. Catherine e Timothy, eles são a mesma pessoa. Catherine, Timothy e David, eles são a mesma pessoa. Tom não disse uma palavra enquanto eu descrevia o enredo do seu drama kármico. Você nunca perdoou Catherine por sua humilhação. Ela voltou como seu filho, tentando fazer as coisas endireitarem, mas você, por sua vez, a humilhou. E agora? Minha voz foi se perdendo e eu fiz uma pausa. Tudo estava quieto no jardim. Rompi o silêncio e sugeri suavemente: não acha que é hora de quebrar o ciclo? Tom sacudiu a cabeça. Como isso tudo pôde acontecer? Eu não sabia que Catherine era time. Depois, não sabia quem eu era. Nada disso faz sentido. Finalmente, chegamos aonde eu queria. Era hora de explicar a Tom o poder do perdão. Vibrações. Tudo não passa de vibrações, disse eu. Tom respondeu dizendo que não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Comecei a explicar pacientemente. Lembra da minha história sobre estrelas e como espíritos são atraídos
um pelo outro por suas afinidades? Ele assentiu e ficou ouvindo. Você amou Catherine incondicionalmente, mas ela rejeitou e humilhou você. Ela não tinha nenhuma obrigação de amar você. Foi escolha dela não amar, mas ela também escolheu humilhar e ridicularizar você. Você se prendeu àquela humilhação. Se você a tivesse perdoado, não haveria vibrações entre você e ela iria aprender, de uma maneira ou de outra, com o seu ato de humilhar você. A afinidade é mais do que uma ligação. Significa compartilhar uma vibração. Isso faz sentido para você? Tom foi evasivo, mas fez sinal para que eu continuasse. Obcecado, suas vibrações atraíram o espírito dela para você em uma vida seguinte. Claro, você não sabia que Catherine era Tim, mas seu espírito estava afinado com o dela e o karma foi trazido de uma vida passada porque você não conseguia perdoar. Aquele espírito, agora com fixação em você, voltou como David. Dê uma olhada nas consequências. Agora eu estava pronta para responder sua primeira pergunta. Dar uma surra em uma criança não significa que ela vá voltar e assassinar você em uma outra vida. Mas suas intenções, quando você batia nele, criaram um karma. E por causa daquele espírito não conseguir perdoar você, o karma foi mais uma vez criado, unindo vocês dois. Tom argumentou que havia outras maneiras de o garoto acertar suas contas. Ele não precisava matar 3 pessoas. Mas não é apenas uma questão de acerto de contas. Você precisava aprender sobre emoções e David queria se sentir poderoso. Nada acontece por acaso. Vocês podem aprender muito com essa experiência. Ou vocês podem ignorar tudo e não aprender nada. Ele não tinha de assassinar você. Nada o forçou a puxar o gatilho. Ele podia ter feito 1 milhão de outras coisas para satisfazer sua obsessão por você. Eu disse a ele que prestasse atenção enquanto eu mostrava as cenas seguintes. Cena 1. David vê Elizabeth. Tudo que ele queria era roubar a bolsa dela. Ele precisava de dinheiro para comprar drogas. Porém, quando ela se aproximou, uma voz interior insistia. Pegue-a, pegue-a, você a quer. Como aquelas vozes lá em Washington, interrompeu Tom. Sim, mas isso não é desculpa. Ele podia ter dito não, mas ele atendeu às vozes e a estrupou. Não era nem mesmo sexual, era uma questão de poder. Quando alguém se sente impotente, revida. Esse espírito estava influenciado por seu ser inferior, porque uma pessoa que se sente impotente atrai as vibrações mais baixas. Tom assistia em lágrimas, mas não desviava o olhar. Cena 2. David invade o quarto. Tom se encolhia enquanto assistia a porta ser arrombada. David sentiu uma ligação psíquica imediata com você. Ele não sabe o que ou porquê, mas o sentimento estava lá. Ele o odeia e não quer outra coisa senão atacar você. Ele não quer mais dinheiro, ele quer você. E ele vê Jéssica. Ela não significa nada para ele. Ele atira nela porque ele ainda está cheio de si.
por ter subjugado sua esposa. Cena 3. Tom urina nas calças. Lembra-se de como ele provocou e avançou quando você perdeu seu autocontrole? Tom suspirou enquanto revivia seu momento de humilhação, seu momento de impotência, seu momento de total falta de reação. Ele conseguiu o que queria. Se a polícia não estivesse a caminho, ele teria se divertido com você a noite inteira, talvez até sexualmente. Porque, na vibração distorcida de David, sexo é poder. Ele precisava de poder. Ele o conseguiu como Elizabeth, e ele conseguiu quando humilhou você. Uma grande e profunda tristeza tomou todo o seu espírito, mas eu não podia parar. Estava quase terminando. Aqueles não foram assassinatos calculados e planejados. Eles eram simplesmente os ecos de um homem impotente. Foram ecos de sementes plantadas muitas vidas atrás. Eu disse a Tom que os filmes tinham acabado. Ele não conseguia olhar para mim agora. Um espírito arrasado esperava pelo que viria a seguir. Tenho algumas perguntas para você, disse eu. Vá em frente, murmurou Tom. Você pode perdoar ou você quer que este karma entre vocês dois continue repetidamente sem parar? Você está vivo, assim como Elizabeth e Jéssica. Eu disse que o assassinato é um ato mau e hediondo. Seu matador vai, independentemente de sua decisão, viver as consequências de suas ações. Minhas próximas duas questões eram sacudi-lo e eu poderia dizer que elas surtiriam esse efeito. Pode você perdoar esse espírito como foi seu filho? Pode você perdoar esse espírito que você já amou apaixonadamente? Ou vocês dois vão continuar ligados pela revolta e obsessão? É o que você quer? Isso é com você. Sua resposta vai moldar sua próxima encarnação. Fiz uma pausa por um momento ou dois e repeti suavemente. Tom, pense nisso. Você pode perdoar seu filho